chegamos agora no quarto equívoco de Jó, o quarto equívoco do livro de Jó. O quarto equívoco é o equívoco do próprio Jó. As pessoas estarem equivocadas acerca de você, não fazerem uma análise, uma avaliação correta das suas lutas, da sua dor, do seu sofrimento, ainda passa. Mas agora, complicado, irmãos, é quando você descobre mais tarde que os conceitos que você tinha, a avaliação que você fez sobre a sua vida também estava equivocada, também estava errada. Eu quero te dizer algo aqui nessa noite. A maioria de nós vivemos a vida criando conceitos. Nós vivemos a vida fundamentados nos nossos pensamentos, nas nossas ideias. Você percebe que há momentos em que nós abrimos os nossos olhos para aquela maneira, para aquela forma de vida que nós vivíamos, e nós chegamos a uma conclusão: eu estava enganado, eu estava errado acerca disso. Então abandonamos aquele conceito e criamos um novo conceito, geramos um novo pensamento em nossa mente, porque a nossa vida ela é acompanhada pelos pensamentos que nós temos, ou seja, a nossa vida segue aquilo que nós pensamos. Você é resultado daquilo que você pensa. Então, quando a gente chega no capítulo 42, no versículo 5 de Jó, que é o texto que nós vamos ler agora, o Jó então, ele descobre um equívoco da vida dele, algo que ele pensava ser correto, algo que ele pensava ser verdadeiro durante toda a sua vida. Agora Jó chega a uma conclusão dramática. Olha o que ele diz: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó está dizendo: meus ouvidos já tinham ouvido tudo a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Irmãos, essa palavra parece contradizer tudo o que os primeiros versículos do livro de Jó falou sobre ele. Os primeiros versículos: Jó, homem íntegro. Jó, homem que se desvia do mal. Jó, homem que teme a Deus. Jó, homem que é reto. E agora o próprio Jó, no capítulo 42, no final, no último capítulo do seu livro, ele então suspira e ele expressa o seu sentimento, ele expressa a realidade da sua vida, ou do que ele viveu, através deste versículo: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É muita contradição, alguém pode dizer. Como alguém íntegro, como alguém temente a Deus, como alguém tão reto como a Bíblia diz que ele era. E olha, quando a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, Jó era um homem que se desviava do mal, Jó era um homem reto e temia a Deus, isso não foi o testemunho de um ser humano. Quem testemunhou sobre Jó foi Deus. Foi Deus que testemunhou sobre Jó, dizendo que ele era um homem íntegro, um homem reto, desviava do mal. E agora o próprio Jó diz: mas eu conheci o Senhor só de ouvir, mas agora os meus olhos te viram. Então, como pode um homem íntegro, reto, temente a Deus, que desvia do mal, não conhecer a bondade divina? Não parece ser muito contraditório isso? Se nós lermos os primeiros capítulos de Jó, nós não prosseguirmos na nossa leitura, nós vamos nos sentir os piores seres humanos diante desse quadro escrito por Deus acerca de Jó. Integridade, eu não sou muito bom nisso. Desviar do mal, meu Deus, às vezes eu me embaraço com tanta coisa ruim nessa vida. Temer a Deus,
quantas vezes eu já quebrei princípios e valores espirituais. Ser reto, meu Deus, minha vida parece mais uma minhoca que soltaram na areia, né? Não tem uma reta, as minhas retas são curvas. Nos sentimos até assim, sabe, pequenos diante dessa revelação. Mas agora vem esse homem no final dizendo que ele conhecia o Senhor só de ouvir, mas agora ele conhecia ao Senhor porque ele o havia visto. Qual foi o equívoco do livro de Jó? Ou qual foi o equívoco do próprio Jó? Irmãos, o equívoco de Jó foi pensar que integridade apenas é suficiente. Ele conhecia a Deus ouvindo os outros. Jó pensava que apenas ser uma pessoa íntegra, ser uma pessoa reta, ou como alguém prefere dizer, ser uma pessoa honesta, ou vamos adiante, ou ser uma pessoa boa, isto já é suficiente. E sabe, aqui entra um conflito no nosso coração. Nós entramos em crise, porque nós acreditamos que pessoas boas, nós acreditamos que pessoas retas, justas, que temem a Deus, nós acreditamos que essas pessoas nunca terão problemas. Nós até nos revoltamos com isso. Se você vai a um ato fúnebre, e lá estão os parentes, estão os amigos do falecido, da falecida, e se ela for uma pessoa íntegra, reta, sabe, o comentário que se tem, que se ouve ali, de canto a canto, pela madrugada, ou na hora que o corpo está saindo do sepultamento, durante aquele período ali de velório, que você ouve dizer é o seguinte: mas ele era tão bom, ela era tão boa, não merecia ter morrido. Tem tanta gente aí que não vale nada, que não presta para nada, que está vivo. E logo essa pessoa boa, alguém fala assim: como que ela era tão caridosa, como que ela ajudava tanta gente, era uma pessoa boa, nunca fez o mal. Olha, eu nunca ouvi dizer que ela fez o mal para alguém. E olha, tem mais, tinha a religião dela, e ela seguia a religião dela ali na risca, temia a Deus, e acontece uma tragédia dessa com ela. Eu não entendo mais nada, porque no nosso conceito, pessoas boas não sofrem, pessoas boas não são enganadas, pessoas boas não podem ser enganadas, pessoas boas não podem ficar doentes, pessoas boas não levam prejuízo financeiro, pessoas boas não têm problemas na família, pais bons não têm problema nem dificuldade com os filhos em relação a drogas e álcool, porque são bons para os filhos. Alguém diz: eu não entendo, sabe, os pais são tão bons para ele, a mãe, o pai dele é uma maravilha, e o garoto ainda se envolve com droga, com álcool, está acabando com a vida. Eu não entendo mais nada. Você está me entendendo ou não? Agora, quando a pessoa não é gente boa, como diz por aí, não é do bem, hoje tem essa palavra, ele é do bem, né? Outros, ele é do mal. É quando a pessoa é do mal, se você vai a um funeral, primeiro que não tem muita gente lá, não é verdade? E segundo, alguém diz assim: eu sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, a vida que ele levava tinha que dar nisso. Mas não pode, está vindo o pessoal da casa dele aí, da família, fica quieto agora. Mas todo mundo tem consciência, porque nós estamos condicionados a pensar que só pessoas que não são boas sofrem, que só pessoas que não são boas é que ficam doentes com câncer, só pessoas que não são boas é que perdem emprego, só pessoas que não são boas é que morrem mais cedo. É isso que está em nossa mente, porque nós achamos que ser bom, ser íntegro é suficiente para a vida. Quando estão entendendo isso, levante a sua mão. Se eu for bom, já está bom demais.
se eu for íntegro, oh meu Deus. E a maioria das vezes nós encontramos pessoas reclamando disso. A própria pessoa, a vítima, declarando: olha, eu não entendo o que aconteceu comigo. Já ouviu alguém dizendo: eu não plantei nada para receber isso, eu não plantei essa semente para ter essa colheita, eu não fiz o mal para ninguém, por que está acontecendo tudo isso comigo? A gente entra em crise. Por quê? Porque nós já temos um outro conceito guardado em nosso coração, de que pessoas boas não sofrem. Você veja bem, às vezes uma mulher dedicada ao marido, ela vive em função do marido dela, parece até uma escrava do marido, vive em função do marido, uma super mulher, protege o marido, traz provisão para o marido, cuida bem do marido. Eu conheci uma mulher, irmãos, que ela era tão assim com o marido dela. O marido dela mandava lavar as camisas, a roupa na lavanderia. Aí quando chegava, aí 2, 3, 4, 5 dias a camisa no cabide, e ele ia vestir aquela camisa, ela perguntava: meu bem, qual camisa você vai vestir hoje? Ele dizia: hoje eu vou vestir aquela, amanhã eu vou vestir aquela azul, aquela amarela, aquela preta, aquela branca. Ela ia lá no cabide, pegava a camisa passada já pela lavanderia e passava outra vez. Eu nunca vi isso na minha vida. Isso me assustou quando eu fiquei sabendo. Falei: que é isso? Eu conheci ela, era uma amiga minha, nossa. E eu falei: irmã, como que você faz um negócio desse? E ela fala: porque é para o meu marido. A lavanderia pode ter lavado e passado, mas o meu prazer, olhar para ele e falar: eu passei a camisa do meu marido. É uma mulher que qualquer homem gostaria de ter. Comida, tudo. Sabe, aquela paixão que já está durando 20 anos. Desse jeito. Então existem muitas mulheres assim. Aí o sujeito cria ou arruma um relacionamento extraconjugal, para não dizer traição. Ele trai a mulher dele, essa santa que está dentro de casa. Aí quando a turma descobre, não pode ser, mas esse cara é um safado, é um sem vergonha, merece morrer esse desgraçado. Todo mundo amaldiçoou o cara. Por quê? Porque ele tinha uma pessoa boa dentro de casa, e todo mundo diz: coitadinha dela, ela deve estar morrendo nessa hora. Que injustiça isso. Nós achamos que pessoas boas nunca são traídas, enganadas. Aí por outro lado você tem aquela mulher que o marido manda lavar e passar a roupa na lavanderia, chega em casa, ela na massa para ele vestir a roupa amassada. Porque tem mulher má, entendeu, irmãos? Tem umas mulheres que eu vou te falar, viu? Até o diabo foge delas, que a coisa é brava. Ela é pior do que pimenta malagueta, insuportável, sabe? Ela que manda o marido fazer as coisas. Vai, está com fome, vai fazer comida. Não gostou, vai lavar, passa você. Sabe, o negócio dela é: vale a pena ver de novo, e coisas por aí afora. Aí, meu irmão, esse homem arruma outra mulher, aí todo mundo fica do lado dele. Bem feito para ela. Olha lá, essa merecia as gaias que levou. Essa merecia, foi pouco. Foi pouco. Então nós achamos o que, irmão? Que pessoas boas não sofrem, que só as pessoas ruins aqui sofrem. Tanto que quando as pessoas boas sofrem, nós ficamos como? Como nós ficamos? Nós ficamos bravos com elas, nos sentimos mal. Mas quando as pessoas ruins sofrem, a gente fala: é isso aí, ó, plantou, está colhendo.
está certinho o que está acontecendo. Não é assim? Quer dizer para você que nessa noite, Jó era um homem que se baseava na sua integridade. Porque nós pensamos que pessoas boas não sofrem, não perdem o emprego, não ficam doentes, não entram em falência. Esse é o conceito que nós temos, é o conceito do coração do homem. Irmãos, eu quero dizer para você algo aqui: integridade somente não basta, é preciso ter um relacionamento íntimo com Deus. Jó declara, ele conhecia a Deus ouvindo os outros. Ele temeu a Deus, ele andava reto, ele era um homem íntegro, desviava do mal, por causa daquilo que ele ouviu os outros falarem sobre Deus. Mas ele não tinha um relacionamento íntimo com o Senhor. As pessoas que conhecem a Deus somente pela experiência e testemunho de outros. Tudo que a pessoa conhece de Deus é o que ela ouviu de outro. Alguém que falou, alguém chegou e contou um testemunho, uma experiência milagrosa que ela teve com Deus. E você diz, olha, isso é verdade, Deus é poderoso mesmo. Então ela conhece a Deus de ouvir os outros falarem sobre Deus. Então ela lê sobre Deus. Ela ouve o pastor pregar sobre Deus. Eu vou na célula porque eu quero ouvir uma palavra de Deus. Eu vou na celebração domingo, eu quero ouvir uma palavra de Deus. E você só fica no ouvir dos outros. Era o caso de Jó. Ele só ficava no ouvir, mas ele não tinha uma intimidade com o Senhor. Às vezes a gente chega na casa de certos irmãos, tem lá uma pilha de DVD, de CD, de pregação, de não sei mais o quê. E você fala assim, irmão, me empresta sua Bíblia. A Bíblia, pastor? Não tenho Bíblia. O pastor Lírio estava me falando, ele foi numa célula, num desses dias aí dos 21 dias de Pentecostes, e estava superlotada a casa, muita gente, e muitos irmãos. E ele falou, missionário, e comentou comigo hoje pela manhã, ele falou, missionário, e uma coisa me assustou naquela casa. Eu disse, o que, William? Estava lotada, muita gente. Mas sabe o que eu percebi lá? Eu falei, não, só tinha o líder da célula com a Bíblia na mão. Ninguém mais tinha uma Bíblia. Ninguém mais tinha uma Bíblia. Eu falei, deve ser porque os irmãos foram pensando no lanche, William. Para segurar a Bíblia, mais um copo de refrigerante e mais um pedaço de bolo, não dá. Então eles já vão sem Bíblia para comer à vontade, só pode ser. Mas irmãos, isso é preocupante, porque quando você lê a palavra do Senhor, sabe, aquilo ali se torna vida dentro de você. É Deus que fala com você. Mas a maioria de nós estamos numa célula, estamos numa igreja, sabe, apenas ouvindo, mas nunca tendo uma intimidade com o Senhor. Então, esse é o grande problema, é o grande perigo que ronda as nossas vidas, gente. Jó se declara, ele diz, eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te viram. Gente, ouça uma coisa aqui. Jesus, bem no início, quando seus discípulos o conheceram, logo ali, sei lá, 2, 3 meses que eles já estavam andando juntos, Jesus retirou seus discípulos e começou a ensiná-los algumas coisas. E houve um momento que Jesus, que era muito simples, Jesus era muito simples, talvez o mestre mais simples que o mundo já teve.
Por isso que muita gente ignora ele. Por isso que muita gente prefere Platão, Sócrates, Sófocles, esses caras, né, que criaram pensamentos interessantes sobre a vida do homem. E Jesus veio com uma simplicidade muito grande, para que todo mundo pudesse entendê-lo. E é o momento que ele fala assim: olha, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que edifica uma casa sobre uma rocha. Cai a chuva, sopra o vento, vem as correntes d'água, mas quando a tempestade passa, a casa permanece de pé. Mateus capítulo 7. A casa permanece de pé. E um dia desses eu estava assistindo a um telejornal e eles estavam focando a cheia lá do Rio Madeira. Não sei quantos metros o Rio Madeira subiu, inundou cidades, não é? Alimentação só está chegando por meio de avião, no Acre, Rondônia, falta tudo. Só tem o básico para comer, arroz e feijão. E quando estavam entrevistando os moradores de uma cidade, eles com lágrimas nos olhos, sempre a gente vê isso, chorando. E a coisa que eles dizem: olha, eu perdi tudo, perdi geladeira, perdi fogão, eu perdi cama, sofá, televisão, não sei nem se eu vou assistir a Copa do Mundo, perdi tudo. Mas quando as águas baixarem, aí eu vou lá limpar a minha casa. Eu ouvi isso, irmãos. O Espírito tocou no meu coração com essa reportagem, transferindo essa realidade para o mundo espiritual, para a realidade do Espírito. Quando Jesus disse: aquele que ouve essas minhas palavras e pratica é comparado ao homem que edificou uma casa sobre a rocha. Vem a tempestade, bate com violência, mas quando a tempestade vai embora, a casa está de pé. Foi isso que eu ouvi daquelas pessoas. Eu perdi tudo, mas a minha casa está lá. Quando a tempestade passar, as águas abaixarem, eu vou lá, vou limpar e vou ter que comprar tudo de novo outra vez. Não sei como que eu vou comprar, mas eu vou comprando aos poucos. E qual que é a verdade espiritual? A aplicação disso na nossa vida é que nós somos casa de Deus. E como pessoas boas também sofrem e passam por problemas e tribulações, mas uma hora essa tempestade também ela vai embora da nossa vida e leva muita coisa preciosa, leva muita coisa de valor que nós temos. Mas sabe o que é importante nisso tudo que Jesus falou? Não é o que você perdeu, mas é a casa que permaneceu de pé. Entende isso ou não? A casa tem que permanecer de pé. Ela pode estar vazia, muita coisa foi perdida, muita coisa foi destruída, mas se a casa continua de pé, irmão, quando a tempestade for embora, é só fazer uma limpeza e o Senhor vai trazer de volta, vai restituir aquilo que a tempestade, o dia mau, levou de você. Nós estamos aqui no capítulo 42 de Jó. É quando Jó está sendo restituído dos bens que ele perdeu, das ovelhas que levaram, que foram queimadas, dos bois, dos jumentos que foram roubados, dos empregados que foram embora, dos bens que ele perdeu. Ele está sendo restituído. Por quê? Porque a casa ficou de pé. A casa não caiu. O gado foi embora, a mulher foi embora, os filhos morreram, os empregados foram embora, mas a casa ficou de pé. E se a casa ficou de pé, então pode-se colocar dentro dela o que foi tirado de volta. Em toda a história de Jó, o momento em que os olhos de Jó abriram para ver a Deus, foi quando ele disse: eu sei. Aqui os olhos dele se abriram. Eu sei que o meu Redentor vive, e que uma hora dessas ele vai se levantar
e aqui, na terra dos viventes, eu verei a sua glória outra vez. Aqui seus olhos foram abertos. Aqui Jó está dizendo: perdi tudo, mas a casa continua em pé. Mulher foi embora, filhos morreram, gado roubado, empregados foram embora, mas a casa está de pé, irmão. Jesus disse assim: olha, e no mundo vocês passarão por aflição, mas tenha bom ânimo. Jesus não diz que a gente já teve vida fácil só porque estamos andando com Ele. Jesus disse: vocês mesmo andando comigo, vocês vão ter aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Escute isto, me ouça nessa noite. Jesus disse: e vocês passarão por aflição. Ele não disse que vocês viverão aflitos. O que quer dizer passar? É algo que vem, fica um tempo e vai embora. Tipo assim, se você fala comigo assim: missionário, passa lá em casa para tomar um café comigo. O que você está dizendo? Quando terminar o café, vai embora, viu? Passa para tomar o café. Terminou de tomar o café, vai embora. Você não está me chamando para morar na sua casa, você está me chamando para passar pela sua casa, tomar um café e ir para a minha casa. E às vezes nós não nos atentamos nos detalhes da palavra de Deus. Então, quando Jesus diz: e no mundo vocês passarão por aflição, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer para você que nessa noite, irmão, a sua vitória já está te esperando. Está no seu futuro, está no final dessa tempestade. Não é só porque formam nuvens escuras no céu que o sol deixa de existir. Alguns irmãos aqui, alguém aqui já voou, já pegou avião? Alguém aqui já teve essa experiência? Já? Que bom, vários irmãos, aleluia. Alguém já pegou avião em época de chuva, de tempestade? Já? Não é interessante? Você está aqui embaixo, o tempo está fechado, irmão. Sabe? É meio-dia e parece que é 3 horas da madrugada. Está fechado o tempo. Você pega um voo. É quando o avião sobe, passa por meio das nuvens. Quando ele rompe as nuvens, o sol está estalando lá em cima. Apenas a nuvem que não está deixando ele chegar aqui. Mas não é por causa da existência das nuvens que o sol foi embora ou deixou de existir. Eu quero encorajar você aqui nessa noite a permanecer firme, como casa edificada sobre a rocha. Quero te dizer hoje aqui nesse lugar, irmãos, preste atenção nisso. Não é porque a tempestade, a adversidade, a luta, a tribulação está cobrindo a sua vida que Deus foi embora. O Senhor continua lá, como sempre esteve. Apesar de você e eu termos a sensação de que o Senhor foi embora, de que Ele nos abandonou, nos deixou, eu quero dizer para você que Ele continua lá. Diga aleluia. Diga comigo: Ele continua lá. Então, o grande perigo da nossa vida é esse, de conhecer a Deus só de ouvir falar dEle, mas de não ter uma experiência e uma intimidade com Ele. Olha, eu louvo a Deus pela vida de alguns irmãos aqui na igreja, o zelo que eles têm. Um dia desses mesmo, estava conversando com uma irmã, líder de célula. Ela falou: pastor, desde a primeira célula que eu fiz, há 13 anos atrás, eu tenho todos os alimentando o rebanho guardado. Mesmo aqueles que o Senhor repetiu, está lá guardado. Eu estou com uma pia dessa altura de alimentando o rebanho guardado em casa. Falei: que coisa linda, irmão, que zelo. Que zelo. Mas mais importante do que ter os alimentando guardado, é você conhecer o que está por trás de cada palavra ali. Deus está por trás de cada uma daquelas palavras.
Isso vale mais do que o papel escrito. Deus está por trás daquela palavra. O que eu estou ministrando ao seu coração aqui nessa noite, não ouça apenas a palavra, mas veja Deus atrás disso que eu estou te falando aqui. É disso que nós precisamos. Quantos entendem isso? Digam amém. Não podemos ficar só naquilo que nós estamos escutando. Nós temos que ir atrás do que está atrás daquilo que nós ouvimos. É disso que você precisa. E foi essa experiência que matou a vida de Jó. Porque se nunca tivermos uma experiência pessoal com ele, quando as tempestades desabarem, a teoria sobre Deus não funciona. E tem muita gente na igreja que só tem teoria sobre Deus. Você conhece algum pastor desviado? Eu conheço alguns pastores desviados. Um pastor desviou. Um absurdo. Não. Porque ele só tinha teoria sobre Deus. Ele não tinha experiência com o Senhor. Entende isso ou não? Experiência. Teoria é muito fácil, irmão. Eu posso pegar minha Bíblia ali dentro, você me esperar aqui meia hora. Eu vou ali dentro, junto 4, 5 versículos, e venho aqui e ministro um assunto para você. E você vai achar bom, legal, bacana. Sabe? Qualquer um faz isso. Mas nós precisamos na igreja mais do que isso. Nós precisamos de pastores, precisamos de líderes de células, precisamos de irmãos. Você é simplesmente irmão que está lá firme com Jesus. Precisamos mais do que ouvir. Nós precisamos conhecer quem está atrás de cada uma dessas palavras. Aí você vai ser essa casa que um dia a tempestade pode bater e levar tudo, mas ela está lá pronta para receber tudo de volta que foi levado. É preciso ter os olhos da fé abertos para ver que o Deus que servimos está acima do nosso sofrimento. Jó abriu os olhos da fé. Eu sei que meu Redentor vive. Ou seja, Jó estava declarando: Deus está acima de tudo isso. Irmão, não se desespere nesta noite. Deus está acima dessa luta que você está travando aí. Deus está acima do álcool, da droga, da enfermidade. Deus está acima do seu pecado. Deus está acima de qualquer coisa que hoje está afligindo e até mesmo querendo abater a sua vida, querendo te separar de Deus. Deus está acima de tudo isso. Abra os olhos da fé. Deus está acima da enfermidade. Deus está acima dos conflitos conjugais. Deus está acima da rebelião dos seus filhos. Deus está acima de qualquer situação ruim, desagradável que você está vivendo. Abra os seus olhos para ver que Deus está acima de todo o seu sofrimento. Ele pode te curar, Ele pode te libertar, pode livrar você de qualquer crise. E como Jó, você vai contemplar a beleza de Deus. E você vai ser aquela pessoa que, como Jó vai estar dizendo: eu conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te viram. As experiências que você tem, ela abre os seus olhos para você ver a glória de Deus. Ela vai brilhar na sua vida. Conquiste com Ele o seu milagre. Aproxime-se dEle, como diz Hebreus capítulo 11, versículo 6. Aproxime-se dEle, crendo que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Aleluia. Então Jó viveu alguns anos da vida dele equivocado, apenas que pensando que ouvir era suficiente. Mas só o ouvir não é suficiente. Você tem que ter intimidade com o Senhor para você conhecê-lo melhor. Deus quer se revelar pessoalmente a você como Ele é. Diga aleluia. Glória a Deus. Dê um aplauso a Ele nessa noite.